Estado, falar dessa questão, né, que pegou muita gente de surpresa, ou talvez não, que é o fato das escolas cívico-militares, meu caro Alexandre Palmar. Justamente, já estamos aqui com o Silvio Borges, que é o secretário de Finanças da PP Sindicato em Foz do Iguaçu. Bom dia, Silvio. Bom dia, Alexandre. Tudo tranquilo? Tudo beleza. Maravilha, obrigado por atender esse convite e vir aqui ao estúdio, até para a gente aprofundar esse assunto. A gente já trouxe aqui pela Rádio Clube, também trouxe pelo portal H2 Foz. E para contextualizar um pouco o nosso ouvinte, só lembrando então que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou essa semana que o programa de colégios cívico-militares será implantado em 215 colégios estaduais de 117 municípios de todo o Paraná, né, a partir de 2021. O governo anunciou que a nova modalidade de ensino funcionará como gestão compartilhada entre militares e civis, em escolas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. Em Foz, as escolas indicadas para esse processo, para entrar nesse processo, são as escolas IP Roxo, Carmelita Dias, Presidente Costa e Silva e Tarquínio Santos. Então, a APP Sindicato já se manifestou em relação a esse anúncio e esse início de processo por parte do governo estadual e entrou com um processo contra, entrou com uma ação contra esse processo de militarização, de todas as escolas da rede estadual, dessas escolas da rede estadual, né, dessas anunciadas, 215. Então, o núcleo de Foz também entrou na justiça, também acionou o Ministério Público, questionando o processo de militarização das escolas públicas estaduais aqui da região. Não é só Foz, né, a gente citou as 4 de Foz, mas o núcleo sindical ele tem toda uma jurisdição aqui no oeste do Paraná e também tem outras escolas sob sua jurisdição aqui na região. Então, para conversar aqui está o Silvio. Silvio, de cara, né, já pergunto para ti, por que a entidade, por que a APP Sindicato acionou o Ministério Público Estadual, acionou a Justiça e por que ela se posiciona contra esse programa de colégios cívico-militares no Paraná? Então, Alexandre, primeiramente quero agradecer vocês aqui da Rádio Clube pelo espaço para a gente poder realizar esse debate, que é muito importante. Debate este que o Estado não fez, né? Porque a forma com que essas escolas foi militarizada foi muito aligeirada, não deu tempo da gente debater com a comunidade escolar. Eu acho que precisamos iniciar dizendo que nós somos contra porque nós entendemos que a educação ela não é caso de polícia, né? A educação ela é caso dos educadores, os educadores que estudam, né, para poder educar e transmitir o conhecimento. A gente escutou muito o governador no dia do lançamento, na segunda-feira, falar muito sobre marginais, bandidos que estão nas escolas. Então a gente percebe aí num discurso do próprio governo de ver os nossos estudantes, principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade social, né, os mais pobres da periferia, como bandidos, como marginais. E nós entendemos que não é esse o papel da educação. Então, a educação ela deve estar nas mãos dos educadores que estudaram para isso e não da polícia, que tem uma outra função na nossa sociedade que não é educar. Nesse caso, nesse discurso de vulnerabilidade, de violência, né, não seria mais lógico, então, atacar os problemas sociais do que tentar resolver dentro da escola esses problemas sociais? Exatamente isso que nós defendemos, porque se há violência no interior da escola, essa violência ela é reflexo da violência que já existe na sociedade, né? Violência essa que é fruto da desigualdade social, falta de moradia, falta de atendimento básico de saúde, falta de emprego, por exemplo, que nós temos visto crescer muito nos últimos anos aqui no Brasil, né? Então, nós entendemos que para você resolver o problema da educação, você também precisa resolver esse problema, que é um problema social, que não é um problema da escola. Sim. Dentro dessa mesma linha, né, que a gente escutou desde segunda-feira, tem escutado e tem, inclusive, Silvio, muitos pais referendado, né, essa posição por parte do governo estadual, de que esse modelo de escola, né, cívico-militar, permitiria transmitir, não sei se transmitir é o verbo adequado, mas enfim, poderia, vamos colocar, transmitir disciplina
para os alunos, né? Dar mais disciplina para os alunos, né? Eu acho que isso que tem sido dito. Que esse modelo ele vai dar mais disciplina aos alunos. Aí eu te pergunto, disciplina, né, no sentido de organização, de educação, de respeito, é algo que se aprende na escola ou em casa? É algo que cabe aos professores ou aos pais? Cabe aos dois, Alexandre, e cabe inclusive à sociedade. Nós não podemos dizer que são os professores somente responsáveis pela questão da disciplina, da educação mais ampla, não só de transmissão do conhecimento, como também a gente não pode delegar apenas aos pais, né? Eu acho que é uma responsabilidade social. Então, a educação, a questão disciplinar, ela deve ser aí algo compartilhado entre escola, pais e sociedade, né? Sim. Dentro de outra polêmica diz respeito à questão da estrutura como um todo, né? O governo anunciou que as escolas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares serão responsáveis pela infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Esse modelo, ele é viável? Olha, aí nós precisamos discutir um pouquinho sobre concepção de educação, né? Que educação que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos jovens, né? Se é uma educação emancipadora, se é uma educação libertadora que incentiva o pensamento crítico, a criatividade, ou se é uma educação que vai ensinar o jovem simplesmente a obedecer e a respeitar hierarquia, né? Nós entendemos que o projeto do governo ele é esse segundo, ele é uma educação que vai ensinar o jovem a respeitar a hierarquia e a obedecer, né? Eu acho que a parte do pensamento crítico, a parte da criatividade, ela não faz parte aí dessa educação militar ou, enfim, da disciplina militar que a gente conhece nos quartéis, né? Então, nós defendemos essa outra educação. Nós defendemos uma educação libertadora, uma educação para o pensamento crítico e para a transformação da sociedade. E nós entendemos que não é essa educação que será ofertada nessas escolas, porque a gente sabe qual é o modus operandi da Polícia Militar, como eles tratam a disciplina e o respeito à hierarquia dentro dos batalhões, né? Mas batalhão é uma coisa e escola é outra, por isso que a gente entende que o modelo militar não serve para a educação. Aí eu vou te fazer uma provocação, então, Silvio. Mas disciplina e hierarquia pode conviver com esse modelo de escola que os professores defendem? Com o nosso modelo? Sem dúvida nenhuma, porque isso é uma questão interessante também, né? Nós sofremos com a indisciplina dentro da escola, como aquilo que nós falamos anteriormente. A escola ela é reflexo do que acontece na sociedade, mas nós, enquanto professores, nós também ensinamos a disciplina na escola, nós também trabalhamos a questão do respeito, né? Então, nós entendemos que nós já desenvolvemos, os educadores, eles já desenvolvem esse trabalho da disciplina, mesmo de desenvolver disciplina nos estudantes, só que, é claro, dentro das condições que nós temos, né? Quais são as condições? Os professores com salas superlotadas, escolas com pouco investimento, o próprio salário dos professores que está defasado aí há 4 anos, enfim. Nós também não temos a estrutura necessária para que a gente conseguisse ofertar uma educação de maior qualidade. Por isso que a gente insiste, a saída não é militarizar, a saída é maior investimento nas escolas, nos professores, lidar também com as questões sociais, como nós dissemos, né? A questão de renda, a questão de moradia e saúde. Tudo isso para que a gente possa ter uma educação melhor. Sim. Um comentário comum, né, que eu acompanhei muito pelas redes sociais, pelo rádio, né? A gente ouviu muitas participações em rádio, de pais, principalmente, que é a seguinte situação. O pai tem lá um filho, né, nessa faixa etária de 12 a 14, 16 anos.
E ele tá... A gente sabe que a adolescência é um período extremamente complicado, né? Os hormônios, principalmente para os meninos, estão a mil, né? E um tom de insatisfação, revolta. E essa indisciplina. Aí o pai vai lá, e foi o que eu mais ouvi. O meu filho não tem jeito, eu vou colocar ele nesse colégio militar, porque assim, quem sabe ele toma jeito. Como é que os educadores recebem esse tipo de comentário vindo de um pai, como vocês falaram, né, ou dos pais, que tem essa corresponsabilidade? Parece que deposita toda a esperança na escola. Exatamente. Existe aí uma terceirização também, muitas vezes, do pai, do que é a função da família para a escola, né? Então, muitas vezes a esperança que os pais depositam na escola militar é essa, é que ela cumpra talvez a função que eles não têm conseguido cumprir enquanto família, né? Agora, é claro, volto a dizer, né? Por que os pais não têm conseguido cumprir muitas vezes essa função da família tem a ver com outras questões que muitas vezes, com outros direitos que muitas vezes são negados, né, às pessoas. E que às vezes essas famílias, esses pais nem percebem que estão inseridos no meio desse processo por outras formas. Exatamente. Muitas vezes eles não percebem que muitas vezes aquilo que eles, a indisciplina do seu filho tem a ver com a negação de várias questões, como, por exemplo, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, né? Que nós não temos nos bairros, principalmente nos bairros de periferia, que é onde está sendo o processo maior de militarização, né? Um contraturno escolar, quadra de esporte no bairro. Exatamente, a gente não vê isso nos bairros, isso é muito carente, né? E eu vejo que não é isso também que esse projeto militar vai vir a fazer, eu acho que o projeto é outro. Sim, a gente tem debatido muito essa questão, só um adendo, né? Nessa faixa, por exemplo, do voto, né? A gente viu na semana passada e retrasada a quantidade baixíssima de jovens de 16, 17 anos preocupados com a política, com as eleições, com a votação. A gente está num ano eleitoral municipal, então com um número muito baixo de jovens com título de eleitor, o que demonstra uma descrença com a política. O mesmo se diz em relação ao emprego, né? A gente vive toda uma crise de geração de emprego por conta da pandemia, mas também por conta de outros fatores. E o jovem também tem essa dificuldade do primeiro emprego, né? De iniciação. Então tudo isso cria uma situação bem complexa de ser gerida. Mas voltando lá às questões desse modelo cívico-militar, quase que um ping-pong agora, Silvio. Quais as implicações que os alunos estarão submetidos caso o colégio faça a opção pelo regime militar? Eu acho que uma questão, né, importante é que esses alunos eles terão que se adaptar a essa nova metodologia, vamos dizer, a essa disciplina, a essa hierarquia dos militares, né? E a gente sabe que os jovens, eles não têm essa facilidade de se adaptar, e a gente nem quer que tenha, inclusive, a essa questão da hierarquia, né? Então, nós acreditamos que muitos desses jovens podem não se adaptar e vir a sair da escola, né? Ou procurar uma outra escola, ou de repente nem voltar para a escola, porque a gente sabe que inclusive no ensino médio o índice de evasão já é muito grande. Sim. Né? Nesse mesmo sentido, um aluno poderá ficar sem a matrícula caso a direção militar entenda que ele não se adaptou ao colégio? As novas regras, digamos, de disciplina, hierarquia e tudo mais que for composto nesse novo modelo? Eu acho que é importante fazer uma diferenciação também, Alexandre. Por exemplo, hoje nós temos o Colégio Bartolomeu Mitre, aqui em Foz do Iguaçu, que foi militarizado em 2019, mas ele é um colégio da Polícia Militar. Ele segue um modelo diferente dos cívicos militares. E ele tem um regimento também diferente de todas as outras escolas. O regimento do Mitre é basicamente o mesmo regimento do Colégio Militar de Curitiba, que já é um colégio antigo. E eu sei que nesse regimento do Mitre, ele prevê, por exemplo, que se o aluno não atender ali a alguns critérios, né, relacionados à disciplina, ele pode ser expulso, vamos dizer assim, da escola, ou seja, convidado a se retirar da escola e procurar outra escola. Em relação ao Colégio Cívico Militar, é diferente. Ele não é um colégio da Polícia Militar, ele continua sendo um colégio
vinculado à CED, você tem lá um grupo de militares que vai gerir a escola. Então, nesse momento, nós entendemos que os estudantes eles estão amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não podem ser expulsos da escola, né? Agora, como o governo fez um processo muito aligeirado, tudo isso ainda vai ter que ser regulamentado, né? Então, pode vir a existir um regulamento que preveja a expulsão de aluno, né? Mas eu penso que o problema principalmente é o próprio aluno, ao não se adaptar, ele se retirar da escola ou evadir, né? E também vai muito da forma como que vai ser lidado a questão da indisciplina, né? Porque mesmo sem expulsar abertamente, né? Você pode estar empurrando o aluno para fora da escola. Sim, ainda dentro desse contexto, né? Muito se disse que, beleza, o aluno não se adaptou a esse modelo, você mesmo falou, ele pode vir a querer sair, né? Evadir ou querer desistir daquele ano escolar, ou mesmo desistir do ensino como um todo, ou querer mudar de escola. Isso é possível, por exemplo, mudar de uma escola para outra durante o ano do ensino, né? E terá vagas em outras escolas, por exemplo, ou terá escolas próximas àquele mesmo bairro para que o aluno possa fazer essa mudança? É possível, ele pode transferir de escola e ele tem a vaga garantida por lei, né? Mas o grande problema é essa segunda questão que você citou, porque muitas vezes você tem uma escola por bairro, né? No caso das escolas estaduais, nós temos 30 em Foz. É basicamente uma por grandes regiões aí, bairros da cidade. Então, se o aluno ele não se adaptar a uma dessas escolas, ele vai buscar outra. Essa outra não será próxima da sua casa, muito possivelmente, né? Então, a gente vê isso como um problema, porque a partir do momento que você dificulta o acesso do aluno à escola, ele pode não retornar. Sim. Uma outra questão de mudanças que já estão cogitadas, né, em relação ao ensino noturno nas escolas cívico-militares. Haverá ensino noturno? E não havendo, em que isso implica? Olha, tudo indica que não haverá ensino noturno nessas escolas. Acho que esse é um dos grandes problemas também, que a comunidade talvez não tenha sido informada da melhor maneira possível. Porque, veja, inclusive nós da APP, por que nós entramos com ações do Ministério Público e na Justiça? Porque o governo ele aprovou a lei da militarização da escola e ele não cumpre a própria lei. Porque, segundo a lei, as escolas, para elas serem selecionadas, elas não poderiam ter ensino noturno. Entretanto, das 8 escolas do nosso núcleo regional de educação selecionadas, 7 têm o ensino noturno. Isso quer dizer que, a partir do ano que vem, essas escolas elas não terão mais o ensino noturno. E aí nós vamos ter problemas. Por quê? E os alunos trabalhadores? Porque os alunos que estudam à noite, em sua maioria, são alunos trabalhadores. Então, eles já não vão ter mais escola no seu bairro. Vão ter que procurar uma escola no centro, por exemplo. Ou em outro bairro. E veja, e no noturno, né? A aula termina lá 11 horas, o aluno tem que sair da aula 11, 11h10 e pegar um ônibus para ir para outro bairro. Isso inviabiliza a vida do estudante trabalhador, né? E a outra questão é que 2 escolas em Foz, o IP Roxo e o Costa e Silva, além de ofertar o ensino médio noturno, oferta também a educação de jovens e adultos, que é também uma demanda da nossa sociedade, exatamente porque muitos jovens não concluíram a educação no tempo certo, né? São os foras aí da faixa etária. E essas escolas também não terão mais educação de jovens e adultos. E aí? E os jovens e adultos que não tiveram acesso à educação no tempo certo? Eles vão estudar onde? Vão ter que vir para o centro? Vão ter que vir, por exemplo, do Porto Belo para o centro? Do Cidade Nova para o centro, né? Qual é a viabilidade? Por isso que nós entendemos que esse é um projeto de exclusão. Nós vamos ter mais alunos, mais jovens e adultos excluídos da educação nesse processo. Tema bastante complexo, e a gente está conversando aqui com o Silvio Borges, que é o secretário de Finanças da APP Sindicato Foz. Silvio, eu vou te pedir um minutinho, para você dar uma respirada, mas eu vou colocar agora, a gente vai colocar, o Moacir está com o material no ponto já, um material do governo estadual atualizado já com umas informações de ontem a respeito da consulta
que se iniciou-se a respeito dessa mudança dos colégios, né, desse ensino formal, convencional, para o cívico-militar. Né? Só lembrando que o governo estadual, então, anunciou que os objetivos do novo programa passam pela garantia do cumprimento das diretrizes e das metas do Plano Estadual de Educação. Né? Isso que o governo tem dito. Entre eles estão atuação contra a violência, promoção da cultura da paz no ambiente escolar, criação de novas possibilidades de integração da comunidade escolar, garantia da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, além do auxílio no enfrentamento das causas de repetência e abandono escolar. Então, ao fazer esse anúncio na segunda-feira, o governo se comunicou dessa forma a sua posição. Mas a gente teve, ao longo da semana, esse processo da consulta, né, à comunidade escolar sobre essa mudança. E a gente separou esse material da Agência Estadual de Notícias, que traz as informações atualizadas em 163 colégios. O balanço parcial desta sexta-feira, quarto dia da consulta pública sobre a migração de escolas do sistema tradicional para o modelo cívico-militar, mostra que a alteração foi aprovada em 163 escolas, onde o quórum de votação foi alcançado. Outras 54 escolas continuam a votação na manhã deste sábado e também após o feriado. O balanço divulgado no final da tarde aponta que mais de 72 mil pais, estudantes, funcionários de escola e professores já registraram a opinião sobre a proposta de alterar o modelo de escolas. No total, 217 instituições de ensino em 117 municípios do Paraná estão com processo de consulta pública aberto para que a comunidade escolar vote. A votação continua neste sábado, das 8 às 12 horas, nas escolas em que o quórum absoluto não tenha sido alcançado ainda, e retoma depois do feriado, com horário das 8 às 20 horas. O projeto que criou o modelo cívico-militar e a consulta pública permite a extensão da votação até atingir o quórum necessário. Para que a implementação seja efetivada, é preciso que mais de 50% das pessoas aptas a votar na escola participem da consulta e que a maioria simples dos votantes, 50% e mais um voto, seja favorável ao programa, que é o maior do país na área, com investimento de cerca de 80 milhões de reais, direcionado a 129 mil alunos. Nos colégios onde a migração for aprovada, haverá implementação da modalidade cívico-militar em 2021. O diretor-geral e o diretor auxiliar permanecem sendo civis e as aulas continuam sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto o diretor cívico-militar será responsável pela infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Haverá também de 2 a 4 monitores militares, conforme o tamanho da escola. Estão sob consulta da comunidade colégios em regiões com alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo e rendimento escolar, conforme a legislação aprovada pela Assembleia Legislativa. As escolas também precisam estar em municípios com mais de 10 mil habitantes e que tenham ao menos 2 escolas estaduais na área urbana. Repórter Rudy Bagatini. Silvio, então essa é a posição do governo estadual, né, reforçando os objetivos que tinha anunciado, bem como uma atualização a respeito dessa consulta. A APP Sindicato, né, a gente disse isso lá no começo da nossa conversa, que já está indo para os finalmente, na reta final, mas a APP Sindicato, estadualmente e também aqui no município, na região, questionou esse processo, né, o porquê. Então, veja, primeiro, porque é um processo totalmente antidemocrático. O governo do estado anuncia as 215 escolas na segunda-feira em uma live, certo? Para que a consulta à comunidade já começasse na terça. Então, não houve em nenhum momento espaço para que se organizasse reuniões da comunidade, assembleias, para debater o tema e aí sim fazer a votação. Então acho que esse é um ponto, é extremamente antidemocrático. Depois, o governo do estado não respeita a própria lei, que é a questão, por exemplo, seleciona escolas que têm ensino noturno quando a lei diz que não deveria selecionar escolas com ensino noturno. Um terceiro problema, coloca uma discussão importante, faz uma votação de um tema importante num período de pandemia,
né? Então, a pandemia ela dificulta as reuniões presenciais para fazer o debate e, segundo, coloca inclusive a comunidade em risco quando chama os pais para vir para a escola, certo? Principalmente numa cidade como Foz do Iguaçu, que nós tivemos ontem 150 casos novos de Covid-19, né? Então, nós entendemos que foi extremamente antidemocrático e irresponsável por parte do governo. E essa discussão, né, Silvio, tá gerando polêmica, inclusive na nossa fanpage lá, o pessoal que já está conosco também através do Facebook. O pessoal está dizendo o seguinte, mas não mudou muita coisa, como diz a matéria ali, ó, a direção continua sendo civil. No que a APP não está concordando nesse aspecto, diz o nosso ouvinte? Veja, não haverá mais eleição para diretor. Inclusive já está aberto o processo seletivo para quem serão os diretores civis dessa escola, mas esses diretores serão indicados pela SEED. A comunidade não vota mais. Segunda questão, nós ainda não sabemos o que o diretor civil vai fazer na escola, porque o diretor cívico-militar, que também é indicado, ele será responsável pelo patrimônio, infraestrutura, financeiro e disciplina. Vai sobrar que autonomia para o diretor civil? Então mudou muita coisa, porque nós teremos agora 2 diretores indicados, sendo que o militar é o que terá mais poder e não haverá mais eleição. É o fim da gestão democrática nas escolas estaduais do Paraná. Qual que é a importância desse voto na escolha do diretor por parte da comunidade escolar? Quem é que vota nesse processo? Vota os estudantes acima de 16 anos e os estudantes do ensino médio podem votar e os pais dos estudantes do ensino fundamental e os professores e funcionários, ou seja, toda a comunidade escolar ela pode votar, né? E aí você debate os rumos no processo eleitoral, assim como é o processo do município, processo eleitoral em nível estadual e federal, você debate quais os rumos que a escola vai tomar. Você tem ali chapas que se inscrevem com propostas, né, para a gestão da escola e você tem ali a cada 3 anos, 4 anos, porque a lei mudou bastante, um momento em que a comunidade pode discutir quais os rumos da escola. Isso nós não teremos mais, porque de acordo com o governo nós fizemos a escolha dos rumos da escola para os próximos sei lá quantos anos foi feita agora com essa consulta pública sem nenhum debate democrático, né? Mais comentários, Moacir? É justamente isso aí, o pessoal está contestando, né, que os pais, por exemplo, não estão entendendo muito, né? Muitas pessoas estão dizendo que está a favor, mas não sabe o teor realmente do que pode acontecer no futuro, diz o nosso ouvinte, o Marcos Botelho. Mas pode... É exatamente isso. Nós entendemos que a forma aligeirada com que o governo do estado fez não permitiu sequer que os pais entendessem o que eles estavam votando. Acho que isso foi muito prejudicial para todas as escolas. Nós tivemos algumas escolas, não está fechado ainda, mas nós temos notícias de escolas que já encerraram a votação e que foram contrárias. A minoria, né? A grande maioria acabou aceitando. Até porque o processo, veja como o processo foi estranho. Nós não tivemos um edital, uma regulamentação para essa eleição. A eleição foi coordenada por pessoas do Núcleo Regional de Educação e o pai, ele chegava ali, ele assinava uma lista com o seu nome, marcando X no sim ou no não, na frente da pessoa do núcleo. O voto não era secreto. E a gente sabe que em muitas escolas, as pessoas do núcleo, elas estavam ali também para dizer quais eram os benefícios da escola militar, sem ter o contraditório, né? Então nós entendemos que a eleição, essa consulta pública promovida pelo Estado, foi tendenciosa. Silvio, nosso tempo é curto, né? O debate é longo, mas eu vou ler alguns últimos comentários aqui na fanpage também do H2 Fozes, e eu acabei compartilhando. Primeiro os cumprimentos da Marli, ela dá um bom dia. O Enésio faz uma crítica ao colégio militar, né? O Enésio Freitas. O Jean cumprimenta também o Silvio, dizendo que é por aí mesmo, o Jean machuca. O Maurício, aí faz uma crítica à APP Sindicato, Maurício de Stefano. A única função da APP Sindicato é só atrapalhar o desenvolvimento. Silvio, em breves palavras, de qual é a função da APP Sindicato?
A função da PP Sindicato é defender a educação pública, a escola pública, o direito dos professores e funcionários de escola e também o direito dos alunos a ter uma educação pública de qualidade e democrática. Essa é a função da PP Sindicato, que a PP Sindicato cumpre no estado do Paraná há 70 anos. Que também passa por processo de votação, né? As diretorias são eleitas pelos trabalhadores da educação. Exatamente, a cada 4 anos nós temos eleição que elege a direção estadual e direções dos 29 núcleos sindicais espalhados pelo Paraná. E o Marcos, para finalizar aqui, o Marcos Botelho, eu acho que você já leu, né, Moacir? Aqui, pelo menos, ele diz: vocês querem tempo para lavar as mentes dos pais, com essa mudança a seu favor. Eu já não entendi muito. Eu acho que ele fala na questão do colégio militar, né? Sim. Alexandre, eu queria fazer um comentário. Nós, nos últimos anos, fomos acusados de fazer lavagem cerebral nos nossos alunos ou doutrinação. Tem nos acusado, esse argumento é muito recorrente. Entretanto, quem está impondo um modelo militar com vistas apenas na disciplina e na hierarquia, sem debate democrático, é o governo do Estado. Né? Então, quem é que está fazendo lavagem cerebral nas escolas? Quem é que está cerceando o debate democrático? Nós, professores e funcionários, ou o próprio governo do Estado? Certo. Bom, os comentários são esses. Da nossa parte, o tema é longo, né? Profundo, complexo. A gente deve voltar a esse tema aqui, né? Esse processo ele foi iniciado, como a gente colocou o material do governo do Estado, ele vai continuar essa consulta. Muito possivelmente a gente vai ter desdobramentos. Mas para finalizar, Silvio, então eu só queria que você repetisse, né, ou apresentasse a diferença maior. Quais são as diferenças maiores, então, entre o colégio militar, ou o colégio cívico-militar e a escola pública? Quais são os seus propósitos? Eu acho que o colégio militar, a primeira questão é a supressão da democracia, porque não haverá mais eleição para os diretores, né? Ele é voltado para a questão da hierarquia militar e da disciplina, né? Enquanto nós defendemos uma educação pública, gratuita, democrática, laica, que incentive a criatividade, o pensamento crítico dos nossos estudantes. E mais uma vez, educação não é caso de polícia, educação é caso de educadores que estudaram para isso. E para encerrar, acho que um comentário também importante, Alexandre: se o Estado está tão preocupado com a qualidade da educação no estado do Paraná e mesmo com a própria violência e disciplina, por que o Estado não investe, por exemplo, em equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, para dar também esse apoio para os nossos estudantes? Não, ele prefere colocar policiais, inclusive da reserva, pessoas que não têm formação para trabalhar com a educação. E não adianta dizer que com 15 dias de curso intensivo, esses policiais vão ter formação pedagógica para trabalhar com os nossos alunos. Não, porque um professor ele estuda no mínimo 4 anos para ter essa formação. Não é em 15 dias que esses militares serão formados pedagogicamente. Vou aproveitar então essa deixa para fazer uma última pergunta. Né, você citou que em Foz são 30 escolas estaduais. A gente já tem 2, que é o Mitre e o Tancredo ainda com um modelo não militar, como você falou do Mitre, mas total, entre um e outro seriam 6 escolas. Então 24 de um modelo tradicional, né, normal, e 6 nesse ou militar ou cívico-militar. Anunciou-se um grande volume de investimentos, né, de recursos nessas 6. Isso não vai criar uma distinção de investimentos, não vai quebrar uma isonomia dessas 30 colégios em relação à atenção que recebe por parte do governo do Estado? Vai, Alexandre, isso é muito importante, porque nós temos dito que o que o governo Ratinho Júnior tem feito é desconfigurar ou destruir a rede estadual do Paraná de educação. Então nós não teremos mais uma rede unificada, porque dentro dessa rede nós teremos diversos projetos, que é o Cívico-Militar do Estado do Paraná, o Cívico-Militar do Governo Federal e os colégios da Polícia Militar, como é o caso do Bartolomeu Mitre. Então nós temos vários modelos, né? E esses modelos recebendo financiamento diferenciado. Então, por exemplo, para implementar
essas 215 escolas cívico-militares no estado do Paraná, estão previstos 80 milhões de reais que vão sair da própria SEED. Então, a SEED vai pegar 80 milhões de reais do orçamento que era para as 2.200 escolas públicas do estado do Paraná e vai aplicar em apenas 215. Né? E isso quebra a isonomia, ou seja, já está previsto que essas escolas vão receber maior investimento. E aí não vai me surpreender que essas escolas tenham resultados no IDEB, por exemplo, maior do que as outras, porque essas escolas estão recebendo maior investimento. Foi assim que aconteceu também com o Bartolomeu Mitre. Então, está havendo uma desconfiguração da rede estadual do Paraná e está havendo também um privilégio dessas instituições cívico-militares ou militares. Certo, Silvio. Nosso tempo acabou. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no estúdio e desejo, né, que todo esse processo possa ser feito com tempo, de uma forma com debate, de uma forma democrática e que seja possível encontrar um meio termo, um consenso aí em todo esse debate que causou um alvoroço em todo o Paraná durante essa semana. Mais uma vez, obrigado, bom final de semana. Obrigado, Alexandre. Nós que agradecemos à Rádio Clube e também ao portal H2Foz pelo espaço que sempre nos deu para poder debater essas questões importantes relacionadas à educação. É isso, Moacir. Exatamente, a discussão continua, né? É importante que a comunidade seja ouvida e os microfones da rádio também estão à disposição das pessoas interessadas nessa discussão. Marco Zero, onde tudo começa.